Olá, querida e amável pessoa da internet e do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, um react. Um react da consciência negra. Estamos fazendo aqui alguns vídeos sobre a consciência negra. E hoje vamos usar mais um react para falar sobre esse feriado, sobre racismo, sobre preconceito e tudo mais que der para encaixar. Mas antes, não se esqueça que todo engajamento para esse canal é muito importante. Então, like, curtida, compartilhamento, comentário, qualquer tipo de jeito de que você conseguir dar engajamento. Pega esse vídeo nesse mês da consciência negra, joga lá no WhatsApp para as pessoas que estão conversando sobre isso, sobre esse feriado. Ajuda muito. Se você acabou de chegar nesse canal, assista o vídeo. Se você gostar, se for do seu agrado, considere inscrever-se no canal, beleza? Então chega de enrolação, chega de jabá e vamos pro vídeo, vamos pro react. Hoje eu trouxe aquele que é o vídeo clássico do Consciência Negra, né? Que é o vídeo do Morgan Freeman, que todo ano alguém, principalmente da direita bolsonarista, né? Da direita mais conservadora, vai compartilhar. Que é o Morgan Freeman falando sobre o mês da consciência negra lá nos Estados Unidos, falando sobre o feriado lá nos Estados Unidos. E esse vídeo é usado ano após ano para se criar uma noção meio errada do nosso feriado e é usado de uma maneira anacrônica. Então eu gostaria de usar esse vídeo para falar sobre alguns pontos, inclusive alguns pontos que eu acho interessante de a gente tirar do vídeo do Morgan Freeman, mas que não são tirados, e dos pontos que se pega, porque o vídeo do Morgan Freeman é uma entrevista que dura muito tempo, mas a gente não assiste a entrevista por direito. Se tira um recorte de 1 minuto, e desse 1 minuto se utiliza, às vezes, só 10 segundos do que ele fala para falar do contexto brasileiro mesmo. Mas chega de blá blá blá, vamos ver o Morgan Freeman falando. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? Well, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? No. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You're going to say, well, I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Uh-huh. E essa parte final, né? Essa parte finalzinha aqui é os 10 segundos que geralmente se utiliza, né? Esses 10 segundos finais aqui, todo o resto do vídeo, geralmente, quando é compartilhado, ele se perde. Todo o fio da ideia por trás, da ideia do que o Morgan Freeman está passando, ela se perde. E geralmente só utiliza esses 10 segundos. Eu acho que as pessoas, ou é uma falta de interpretação, que faz parte, ou as pessoas só querem usar, e aí eu começo falando, as pessoas só querem usar um tipo de ideia que já está presente no contexto brasileiro e já está presente na nossa história brasileira e usam o Morgan Freeman para ajustar esse conceito ainda mais, para dar reforço a esse conceito. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You're going to say, well, I know this white guy named Mike Wallace. Então, eles pegam esse trecho para usar uma ideia que é usada muito no Brasil, que é esse mito da democracia racial. O que é o mito da democracia racial? Nós aqui no Brasil, nós crescemos e somos educados com uma ideia de que todo mundo tem um pé na África, todo mundo tem um pé na Casa Grande e na Senzala. Já ouviram esse tipo de termo? Esse tipo de termo é usado muito no brasileiro, pelo brasileiro, para falar que todo mundo sofreu com a escravidão, que todo mundo tem uma gota de sangue africano, para se dar a ideia de que todo mundo é igual. No Brasil não tem racismo.
aqui eu te chamo pelo seu nome, você chama eu pelo meu nome, tá tudo bem. E é por isso que esses 10 segundos do Morgan Freeman que estão realmente utilizados pelas pessoas que compartilham esse vídeo. Não as ideias todas lá atrás. Porque o Morgan Freeman parte para essa ideia de te chamar como um cara, não te chamar como um cara branco, com toda uma ideia lá para trás. Mas aqui no Brasil, as pessoas utilizam esse vídeo primeiro para isso. Para reforçar essa ideia de que todos somos iguais. De que aqui não existe racismo. Porque no Brasil, o Brasil é um país tão racista e tão duro de viver o racismo que você tem que até lutar, argumentar, criar teses de mestrado, documentário, livro do Silvio Almeida para você falar que existe racismo aqui no Brasil. 300 anos de escravidão não são suficientes. Você sofrer injúrias raciais não é suficiente. Pessoas xingarem as outras pessoas na internet não é suficiente. Pessoas negras terem dificuldade de acessar escola, trabalho, faculdade, internet, ser famoso não é suficiente. Pessoas ter demorado mais de 50, 60 anos para ter papéis principais que não seja de escravo ou de motorista em novela da Globo não é suficiente. Você tem que lutar para defender que existe racismo no Brasil. E se utiliza muito esse vídeo, essa parte, porque é isso, a gente é criado com essa democracia racial, esse mito de que todos somos todos iguais. E isso apaga a história, porque a história da miscigenação brasileira não é uma história de nós somos todos iguais. É uma história de violência, é uma história de pessoas que foram violentadas. Sabe esse pé na senzala, esse pé na Casa Grande? Esse é um pé de violência, de pessoas que foram excluídas, destruídas, roubadas de seu país, roubadas de suas crenças, roubadas de suas origens, obrigadas a acreditar na crença do outro, judiadas, destruídas e violentadas até nível sexual para ter um filho, que é a mistura do sangue europeu com o sangue africano. E adivinha? Que futuro o filho da Casa Grande teve e que futuro teve o filho da miscigenação? Então isso é um mito, é uma mentira. As pessoas que tiveram vantagem na história brasileira não eram pessoas que eram miscigenadas. As pessoas que foram fruto da miscigenação e uma miscigenação de dor e de tortura, elas foram abandonadas depois de serem escravizadas. E aqui eu repito de novo. E depois da libertação da escravidão, o processo do Brasil República era destruí-las, era embranquecer o povo brasileiro. O processo do Estado brasileiro nunca foi de miscigenação. Depois se abandonou esse processo. E o processo de diminuir as injustiças históricas, preconceituosas e culturais tem 20 anos, e menos até do que 20 anos. O Brasil era um Estado que não fez nada para diminuir a desigualdade racial durante muito tempo. Você acha que o governo militar fez alguma coisa por conta disso? Ou você acha que os primeiros governos da nova república fizeram alguma coisa? Ou você acha que as repúblicas lá da década de 30 do século passado fizeram alguma coisa? A luta pela diminuição de desigualdades raciais históricas aqui nesse país, ela é recente. A lei de cotas é muito, 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 muito recente. E aí tem a outra ideia do vídeo do Morgan Freeman que a gente pode falar, né? Primeiro essa ideia que eu acho que já deu pra ver que é uma ideia que não faz sentido. Essa ideia do que o Morgan Freeman tá falando de que vai acabar o racismo se a gente parar de falar com racismo é mentira. É mentira. É um mito de uma democracia racial que não existe. Porque o racismo está na cultura, está na estrutura do Estado. O Estado foi construído para excluir o negro. A cultura foi construída para excluir o negro. A cultura foi excluída para desvalorizar o negro. E tudo mais. A gente tem uma desvalorização estrutural. Então, eu te dou exemplo de estrutura em todos os níveis da estrutura. Desde do proletário, do trabalhador, eu dei exemplo, até uma atriz da Globo que deveria ser uma pessoa, uma celebridade, mas ela não vai ser tratada igual. Não vão se dar os mesmos papéis para uma atriz negra.
Quantas atrizes negras só faziam empregadas e quantos atores negros só fazem ou traficante ou motorista em novelas da Globo? Demoraram anos pra ter um papel diferente. Tá ligado? Em todos os níveis estruturais tem essa questão de perseguição racial. E aí tem a outra ideia do Morgan Freeman que a gente pode lidar mais um pouquinho, que eu acho até interessante, que é uma parte que é até excluída. Sempre que compartilham esse vídeo do Morgan Freeman, se exclui essa reflexão dele, que é interessante da gente fazer. Find ridiculous. Why? You're gonna relegate my history to a month? Essa frase dele é muito boa. Oh, come on. What Eu ia deixar o cara aqui no frame muito escroto. Mas essa frase dele é muito boa, principalmente para esse tempo de capitalismo tardio. Tempos, feriados, eu acho que são muito importantes pra gente relembrar. Só que é importante a gente construir culturalmente a importância desse feriado, o que a gente vai relembrar desse feriado e qual que são as comemorações. Porque senão, esse feriado ele é capturado pelo capitalismo e pela economia. Entende? Então, eu acredito que o feriado do 20 de novembro, ele é uma data importante. Fundamental a gente ter um feriado. Mas, junto com ele, vem a importância de se construir a importância desse feriado e se construir uma historicidade e uma cultura de comemoração tradicional desse feriado com base nos focos de real importância. Porque senão ele vira um feriado comercial. Ele vira um feriado que é aquele feriado que, aí sim, 20 de novembro, as marcas lembram que existem influenciadores, atores, esportistas negros. Não, tem que chamar esse pessoal pra fazer comercial. Pô, em 20 de novembro só você vai fazer isso? Daí em novembro as marcas mudam o logo do Twitter, do Instagram, do WhatsApp, fazem uma nota de jornal, um comercial pra falar que é contra o racismo. Pô, mas só em novembro você lembra disso? Entende o que eu tô querendo dizer? Também é muito importante essa frase, cara, do Morgan Freeman, eu acho interessante, uma provocação interessante. Não tô falando que eu concordo com tudo que o Morgan Freeman vai falar depois, porque eu acho que eu não concordo. Ele vai por um tipo de coisa muito utópica, de que o racismo vai acabar naturalmente, é só a gente parar de falar sobre ele. Isso não existe. Na minha visão de mundo, lógico. Mas essa pergunta dele é muito interessante. Você consegue resumir a minha história em um mês? Não. O Dia da Consciência Negra não é para resumir a história do povo preto brasileiro. Não é para resumir a história do Brasil. É um dia para a gente parar e lembrar e construir culturalmente, historicamente esse feriado. Porque senão a gente perde ele. Muitos feriados a gente já perdeu. Viram só. Ou a gente perde pro comércio e pro capitalismo. Como, por exemplo, eu acho que na minha visão aqui numa filosofia freestyle, cada vez mais a gente tá perdendo um feriado que a gente não deveria... É difícil perder até num país cristão, mas é o Natal, sabe? Cada vez mais a gente perde o Natal pro capitalismo, pro consumo e tudo mais. O Carnaval, eu acho que a gente cada vez perde mais. Ou a gente perde culturalmente aquele feriado e aquele feriado vira só uma data pra ir pra praia. O Tiradentes. Tiradentes, eu acho que a nível nacional, talvez a nível municipal e regional ainda se tenha festividades, né? Mas Tiradentes virou um feriado de, 21, é isso aí. Tiradentes, pra onde a gente vai? Já aluguei, já comprei já reservei o kitnet lá em Praia Grande. É nóis. Entende o que eu tô querendo dizer? Essa pergunta do Morgan Freeman é muito interessante pra gente pensar isso. De como a construção de feriados, ela não só é pedir para ter a data, mas construir também a importância da data. do you do with yours? Which month is White History Month? No, well, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Eu tô... Esqueci de trocar a câmera. Peço perdão. Esqueci de trocar a câmera. Oh, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month?
There isn't one. Oh, why not? Daí, aí eu uso a questão do Morgan Freeman. Ele tá falando com um cara judeu. E o que ele vai falar pro judeu não faz nenhum sentido. E os próprios judeus não vão concordar. Porque, por exemplo, ao redor do mundo existem museus e memoriais da dor da Segunda Guerra, feita por associações judias. Os judeus trabalham justamente em cima disso, de nunca esquecer. E tá certo. Tipo, eu acho super certo. Eu acho que eles têm que trabalhar pra nunca esquecer o Holocausto. Não como, tipo, viver aquela dor tudo de novo, porque aí você vai ficar numa dor eterna, né? Mas na questão de relembrar. Tipo, inclusive, lutar por um dia da consciência negra é justamente por isso, é o começo. Daí depois, construção cada vez mais. Por exemplo, eu sinceramente acho que a gente tem muita pouca divulgação dos museus que existem sobre história negra e a história da colonização, e devia ter a construção cada vez mais de museus, por onde tivesse, porque a cada canto desse país a gente tem histórias, infelizmente, para contar de populações negras que eram destruídas e sugados do seu trabalho, e de populações indígenas. A gente tava numa região que tinha milhares de tribos indígenas, e o número de museus indígenas que a gente tem, eu acho muito pouco pro nível de história indígena que a gente tem para guardar, tá ligado? E é uma questão que os judeus trabalham. Até aqui no Brasil você tem memorial do Holocausto, e o Holocausto nem aconteceu aqui. Mas eles trabalham para onde eles têm colônias, no sentido atual de colônia, né? No sentido moderno, para ter memoriais. E que eu acho super certo, tá ligado? Você tem que relembrar. Mas sempre relembrando, tipo, aqui é uma lembrança. Isso aqui não é toda a história do negro. O dia 20 de novembro aqui no Brasil não é toda a história do negro. É um momento pra gente relembrar. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. E ele entra na solução que não faz sentido. Tipo, parando de falar sobre isso. Cara, é uma questão cultural. Você não para de falar sobre isso. Nenhuma mudança social de destruição de algo que é agressão contra o outro, parando de falar sobre isso acontece. Tipo, que estrutura machista, que direito as mulheres conseguiram parando de falar sobre isso? Que direitos os judeus tiveram, principalmente pós-Segunda Guerra, parando de falar sobre o Holocausto? Ou sobre a perseguição a judeus? Que abolição aconteceu no mundo com os escravos parando de reclamar da escravidão? Entende? Aí ele entra ele parte de uma pergunta muito interessante, mas aí ele vai pra uma conclusão meio complicada, meio de tipo, não, vamos fingir que não tá nada acontecendo, e é isso aí. Vamos. Segue o jogo, rapaziada. Segue o jogo. Não funciona. Eu gostaria que funcionasse. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Eu gostaria que essa solução funcionasse porque é mais fácil. Aí não ia ter treta e tudo mais. A gente só, vamos trabalhar isso. E depois de um ano trabalhando, sem falar, sem feriado, sem cantar rap, sem lembrar de nada, acabou o racismo, rapaziada. Você viu? Acabamos com o racismo, cara. Caramba, nosso humano Morgan Freeman tava certo. Não funciona. Porque, inclusive, em muitos lugares se para de falar sobre isso. Quantas comunidades, quantas mulheres ficaram quietas, quantos negros ficam quietos, quantos judeus ficam quietos, sabe? Quantos indígenas ficam quietos. E só sofrem com quantos homossexuais ficam quietos. E, na verdade, o preconceito com essas populações marginalizadas, ela não some. As pessoas só continuam sofrendo. E é isso. Interessante. Eu queria muito fazer esse vídeo porque esse mês é importante. O mês, aqui no Brasil não é o mês da consciência negra, mas é muito importante pra gente construir esse vídeo. E só o último ponto, que eu passei esse vídeo todo falando, mas eu poderia começar por esse ponto, que é o anacronismo. Gente, a gente tem muito a aprender com a história negra americana. Mas
cada população, cada história é a sua história. E qualquer tipo de referência que a gente pegar é importante pra gente construir a nossa própria militância, a nossa própria história. E pra gente ter base com aqueles que lutaram também. É muito interessante a gente ler livros sobre a história americana. É muito interessante a gente ler livros do Malcolm X, do Luther King. Eu leio autores, gosto muito de autores americanos também, de afro-americanos. Mas a história americana foi para um rumo totalmente diferente do que a história brasileira. A gente tem que conhecer a nossa história, se apropriar da nossa história e construir a nossa história baseado nisso. Não negando a história negra, mas um monte de gente pega vídeos de pessoas negras dos Estados Unidos, pega vídeos dos Estados Unidos para querer falar em cima da nossa história. Para falar que nos Estados Unidos que tem racismo de verdade, que a gente tem que aprender com Morgan Freeman e tudo mais. Mas, cara, a história deles é totalmente diferente. A maneira como eles vivenciaram e vivenciam o preconceito é totalmente diferente. Tem similaridades? Tem. Mas eles estão em outras histórias. Eles têm que lutar uma luta do jeito deles, da maneira deles e tudo mais. Então, usar vídeos aleatórios, cortes aleatórios do Morgan Freeman para tentar ensinar coisas à população afro, à população negra do Brasil. Primeiro, não faz sentido porque a reflexão do Morgan Freeman falta argumentos e tudo mais, parte de um idealismo meio bobo, com todo respeito ao Morgan Freeman. Ele fez muito na vida mais do que eu não sirvo nem para amarrar um cadarço com o Morgan Freeman, mas eu vou falar isso com todo o respeito do mundo. E parte de um... Não sei se eu posso falar anacronismo, mas é anacronismo porque a história dos Estados Unidos não encaixa com a história do Brasil. São histórias totalmente diferentes e a gente tem que se apropriar da nossa própria história para discutir o nosso momento e a nossa história. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, de compartilhar. Compartilha no grupo. Alguém do grupo, tá num grupo de família que compartilharam um vídeo do Morgan Freeman? Compartilha esse vídeo com a pessoa. Fala aí, olha aí tio, olha tia. Olha, um rapaz fez um vídeo sobre isso. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até uma próxima e tchau!